Vamos lá, Apocalipse, capítulo 3. Estamos examinando a partir do versículo 1, a igreja de Sardes. Creio que estamos bem no final já, eu não lembro direito exatamente onde paramos no último estudo, mas eu acho que nós estamos no finalzinho da análise da igreja de Sardes. Vamos fazer a leitura e, se Deus permitir, começamos a igreja de Filadélfia hoje. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por essa tarde. Somos imensamente gratos a Ti porque tens nos dado, Pai, o privilégio de tomarmos a Tua palavra para estudo, para compreensão da nossa fé. E pedimos ao Senhor que sejas misericordioso em nossas vidas, nos ajudando a compreender a revelação da Tua palavra, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Ricardo, dá um retorno para a Josi. Ela não sei o que é. Muito bem, irmãos, nós estávamos examinando a igreja de Sardes. Uma igreja problemática. É a melhor definição para essa igrejinha aqui. Até então, todas as igrejas têm alguma coisa boa de Cristo no início, ainda que depois Cristo descarregue a ira dele sobre essas igrejas. Mas a igreja de Sardes, como nós vimos, o Senhor olha para ela e diz: conheço as tuas obras, que tem nome de que vive e estás morto. As outras, quando o Senhor diz assim, olha, eu conheço as tuas obras, ele diz alguma coisa ainda que presta lá, para depois ele mostrar o que está de errado. Na igreja de Sardes, não. Ele diz: eu conheço tua obra, e o que eu sei é que você tem o nome de quem parece estar vivo, mas na verdade você não está vivo coisa nenhuma, você está morto. Tá. Ok. E o grande problema, como nós vimos, versículo 2, é quando ele diz: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Esse é o problema. A motivação com a qual nós vivemos a vida diante de Deus. Quando o que motiva a nossa vida na presença do Senhor não é o próprio Deus, então nossas obras não são íntegras aos olhos do Senhor. E aqui nós temos então o problema dessa igreja, como nós mencionamos no último estudo. Como consequência disso, o Senhor havia exortado essa igreja, nós estamos apenas retomando aqui o que foi dito no último estudo, para que ela fosse vigilante
e consolidasse o resto que tinha, para que não morresse tudo de vez. Como é que essa igreja ia guardar a vigilância e consolidar tudo que tinha? Só tinha um caminho: voltar à integridade de vida. O que é que motiva você, por exemplo, a estar hoje aqui? Se a motivação não é única e exclusivamente o Senhor, a sua vida não é íntegra. É uma vida que diz que vem para buscar o Senhor, mas na verdade você está em busca dos interesses do seu coração. Onde está a integridade disso? Se você se engaja com a igreja, se envolve com a igreja, na esperança de ter alguma vantagem do Senhor, que integridade é nisso? Então aqui nós temos um problema. Como nós dissemos no último estudo, o Senhor Jesus se volta para essa igreja e diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Qual era o caminho para a integridade dessa igreja? Primeiro, lembrar do que ela havia recebido. Esse é o ponto difícil para a igreja. Nós somos movidos, estamos incentivados por modismos. Modismos. Somente isso. Quando nós insistimos numa igreja que seja fiel biblicamente em todas as coisas, o que nós ouvimos é que nós somos fundamentalistas, nós somos puritanos, porque queremos uma igreja que preserve o que ela recebeu da verdade de Jesus. Agora, preservar o que temos recebido da verdade de Jesus é um problema. Porque isso choca com o mundo que eu vivo, choca com a experiência do mundo aí fora, e a gente não fica moderninho. A gente não fica moderninho. O que João, ou Cristo, está falando por meio de João àquela igreja? O que eu recebi? A tradição da fé. Ele está insistindo para uma igreja que preserve a tradição da fé. E que tradição é essa? Quem nos ensinou de Jesus? Quem nos ensinou de Jesus? Os apóstolos. É a chamada tradição apostólica. O que a igreja de Sardes tinha confundido tudo? Ela recebeu tradição apostólica e deveria ter vivido e deveria ter sustentado a tradição apostólica, e essa igreja simplesmente foi abandonando paulatinamente essa tradição. Apenas para vocês pensarem. Atos 2. Após a conversão de aproximadamente 3.000 pessoas, diz que eles se reuniram e passaram a congregar juntos. E então, a partir do versículo 42, Atos dá um resumo de como era a vida dessa igreja. Eles perseveravam, unânimes, na doutrina dos apóstolos. Dois apóstolos. Isso era o que eles tinham recebido.
Porque o Senhor Jesus havia dito que eles receberiam o Espírito Santo, e o Espírito Santo faria com que os apóstolos relembrassem tudo que Jesus tinha dito, e o próprio Espírito Santo ensinaria os apóstolos a verdade sobre o que Jesus havia dito, para que eles agora fossem transmissores dessa verdade à igreja. Então aquela igreja perseverava na doutrina apostólica. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo aos Tessalonicenses, eu não lembro qual é a carta, mas vamos olhar, vamos procurar. Marcelo não está aqui. Marcelo é o guarda-versículos da igreja. A gente cita e já sabe onde é que está. É no final da primeira carta, eu creio. Paulo diz para que guardemos as tradições que nós temos recebido. E não nos afastemos dessas tradições. Quatro quanto desse? Dois 15. Isso, obrigado. É 2 Tessalonicenses 2,15. Pode assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, ou seja, da parte apostólica. A igreja, quando ela abre mão dessa tradição apostólica, então ela se abre à morte. É o problema de Sardes. Você tem nome de que está viva, mas você está morta. Só tem nome de quem vive, mas morreu. Em que sentido as suas obras não foram achadas íntegras? Elas não estão de acordo com a tradição apostólica. Esse é o problema. Perseveravam na doutrina. Paulo diz: permanecei firmes e guardai as tradições. Versículo 6 ainda, do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Marquem esse texto também. Olha que interessante. Ele diz: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis. Dá para entender bem isso? Se afaste. Que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente. O que é andar desordenadamente? Ele completa a frase: e não segundo a tradição que de nós recebestes. O que é andar desordenadamente? É sem seguir, hein? Fora da tradição. Aquele irmão decidiu andar do seu jeito, da maneira que ele acha que tem que ser. Joia. Não dá para a gente andar junto. É aqui que eu sempre aplico na minha área de aconselhamento um princípio que eu costumo dizer, pessoal, que é o princípio da segunda milha. Eu ando 2 milhas. Literalmente eu ando 2 milhas. Eu começo a andar com a pessoa, e aí a pessoa passa a andar desordenadamente. Então eu abandono. Aí a pessoa vem e diz assim: não, pastor, me perdoe, eu quero voltar. Tá bom. Eu só quero lembrar você que é a segunda milha. Nós andamos. Aí por alguma razão, ela
entra em desordem. Tchau. Aí, pastor, eu queria... Não. Acabaram as milhas. Não ando terceira milha. Peça a Deus para colocar outra pessoa disposta a andar 2 milhas com você. Mas eu não. Há um tempo atrás aconteceu uma situação dessa. Uma pessoa já tinha estourado as 2 milhas. Aí caiu a ficha de novo. Aí mandou uma mensagem no meu celular. Eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. Aí começou com o texto do filho pródigo. Pai, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E tal. Aí quando terminou de citar o texto, disse, pastor, por favor, ande comigo a terceira milha. Eu disse, lamento, não posso. Eu não ando com quem quer andar desordenadamente. A terceira milha mostra que você quer andar desordenadamente. Meu coração não está fechado para ninguém. Mas não me peça para andar a terceira milha. Não vou andar. Entende? São coisas diferentes. Eu não tenho raiva da pessoa. Não estou fechado para ela. Mas não estou disposto mais a andar 1 milha. Já andei 2. Porque a palavra de Deus é clara. Eu não devo andar com quem quer andar desordenadamente. Encontro essa pessoa, dou tapinha, tudo jóia, está bem com você, Deus abençoe, legal, mas não peça para andar a terceira milha, acabou. O problema é que às vezes a gente se identifica com o outro no seu pecado e por isso a gente fica andando. E então nós não preservamos nem a integridade dentro do nosso coração. A gente se abre à não integridade. Qual é o parâmetro para a gente? Doutrina apostólica. Por que a igreja de Sardes está ali morrendo? Porque ela não era íntegra com a doutrina apostólica. E a palavra de Jesus para essa igreja agora é: lembra-te, pois, do que tens recebido. Vocês esqueceram? Vocês já nem sabem mais. Traz à tua memória qual é a origem da tua fé. Eu acho legal quando Paulo faz isso com Timóteo. Timóteo foi pastorear a Ásia Menor. O irmão enfrentou uma dificuldade grande lá. Timóteo era um cara novo para os padrões da época, para ser pastor de uma comunidade. Na primeira carta, Paulo vai instruí-lo sobre o pastorado, já instruindo sobre alguns problemas que Timóteo estava lidando, alguns problemas que a igreja estava passando. Quando nós chegamos em 2 Timóteo, a impressão que a gente tem pela maneira que Paulo fala com ele, é que Timóteo já estava desistindo, ele não queria mais. Timóteo estava desanimado com aquela igreja. Ele disse assim, cara, não tem como continuar pastoreando esse pessoal, não. E aí é interessante você observar, pegue a sua Bíblia, 2 Timóteo. Primeiro capítulo, versículo 3 em diante, diz: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti, nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas
Paulo teve alguma notícia de que o negócio estava feio. Timóteo estava abatido. No português mais arcaico, né? Quiçá. Lembram dessa expressão? Quiçá. Depressivo. Paulo diz, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Olha o que Paulo está fazendo com Timóteo. Ele está lembrando a Timóteo o que ele havia recebido. Uma fé sem fingimento. E fé aqui não é a confiança em, mas é aquilo que ele recebeu como credo de fé. É nesse sentido que Paulo usa a palavra fé aqui. É o credo, é a declaração do que você aprendeu. Tanto é que ele diz, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. A doutrina que ele recebeu da avó, da mãe e que estava nele, e que agora, no momento que ele está vivendo ali de abatimento, Paulo diz, cara, você teve uma fé sem fingimento. Uma fé genuína, autêntica. Daí ele diz, por essa razão, posto admoesto, que reavives o dom de Deus. Por que reavives? Porque o Timóteo estava morto. Timóteo estava morto. Ele não acreditava mais. Quando você examina o contexto da primeira carta, você entende que o negócio era feio. Tinha um grupinho na Ásia Menor que só Jesus na causa. Era irmãzinha cheia das profetadas. Era irmãozinho cheio dos mistérios. Trazendo o entendimento pecaminoso à igreja. E Timóteo lá lutando. Chegou um momento que Timóteo não aguentou mais. Essa fé em Timóteo havia morrido. Paulo diz, ora, eu sei que era sem fingimento, então reavives o dom que há em ti. Um dom que foi reconhecido pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Timóteo, ressuscita, meu filho. E como é que você vai fazer isso? Lembra da tua fé. E o que é que Jesus está dizendo agora por meio da boca de João à igreja de Sardes? Você quer ainda salvar a lavoura? O caso de você está crítico. Recorda-te. Traz à memória aquilo que você recebeu. O problema é que hoje tem igrejas que a gente nem pode dizer isso para elas, né? Hein? Ok, não tem nada na memória. São igrejas que nasceram por motivos tão pecaminosos que eu nem posso dizer para ela, olha, lembra-te do que você aprendeu. Ela não aprendeu nada direito. Aprendeu tudo errado. Aí como é que eu vou dizer, recorda-te, lembra-te? É duro. É duro. Veja como é séria essa questão do ensino, do conteúdo que recebemos. Há um caso de aconselhamento, o cara passou, ele tem quase a minha idade. Segundo a mãe dele, ela não se recorda, em algum momento da vida dele, depois dos 3 anos, que ele não tivesse ansiedade. Ansiedade crônica. Quase 40 anos, passando na mão de psicólogo, psiquiatra, tomando remédio, um monte de doideira.
Aí conheceu Jesus, isso não ajudou nada nesse sentido. Ajudou no sentido da salvação dele, mas da ansiedade ele não aprendeu. E aí quando nós começamos a examinar a fé desse rapaz, a crise dele foi: pastor, eu passei a minha vida aprendendo o evangelho errado. Esse cara hoje está curado dessa ansiedade crônica. Ele não usa mais remédio. Eu lembro que quando eu dei alta para ele, ele chegou para mim e disse assim: antes do senhor me dar alta, o senhor não podia fazer um outro favor para mim? Eu disse: o que que é? Ele disse: o senhor não podia me discipular na verdade? Porque eu não sei o que é a verdade mais. E a gente ouve isso e fica triste porque, você entende, são quase 30 anos de vida, são mais de 20 anos de evangelho, e eu não posso dizer para esse rapaz: recorda-te do que você aprendeu, lembra-te do que tens recebido. Você já imaginou se eu dissesse isso para ele? Lembra-te do que tens recebido. É só vitória, irmão, é só bênção. Olha o que ele vai trazer à memória. E ele não vai saber lidar com o problema dele. Daí eu acho complicado, porque a igreja de Sardes ainda tinha o que lembrar. A igreja de Sardes ainda tinha o que recordar. E a igreja de hoje? O que é que ela tem para recordar? Da doutrina apostólica. Eu acho engraçado. Hoje já está mais tranquilo. O pessoal já está mais tranquilo porque o pessoal vem avisado para o culto, né? Mas há um tempo atrás, quando o pessoal vinha desavisado, era um escândalo. Quando eles chegavam aqui, davam de cara com os padres. Mas esse não era o pior problema. O pior era quando começava a Eucaristia. Na hora que levantava o pão, ai meu Deus, é a hóstia. E até hoje tem gente ainda, alguns que vêm desavisados aqui, ficam aqui: eles são católicos, ai. Ok, eu até dou um desconto. Agora você sabe o que não dá para dar um desconto? É quando a gente chama a igreja a fazer a confissão do credo apostólico. O que é o credo apostólico, irmãos? É o resumo da doutrina que os apóstolos ensinaram. É o resumo. Credo apostólico foi feito na época que o Novo Testamento estava sendo produzido ainda. Enquanto o Espírito Santo estava revelando as escrituras neotestamentárias, o credo apostólico estava sendo feito pela igreja. Por quê? Porque já naquela época, a igreja tinha visto nascer no meio dela o gnosticismo. Gente que se dizia cristã e era cheia do mistério, do fogo, do reteté. Tu está achando que esse negócio é de hoje? Tu está achando que esse negócio de rodopiar a baiana aí na igreja é de hoje? Estude o gnosticismo cristão do primeiro século. Depois assistam os vídeos no YouTube das vigílias do azeite quente. E você vai dizer: Jesus Cristo. Já tinha isso naquela época. A diferença é que isso era gnosticismo. E hoje o pessoal diz pra gente que é fogo de Deus. Hein? Gospelcismo aqui. Essas coisas não eram novidades. No primeiro século havia já surgido um grupo chamado cristãos judaizantes, que queriam que a gente observasse a lei à risca como forma de salvação.
E aí eu poderia falar de vários outros grupos que foram nascendo nessa época. Docetismo, ebionismo, donatismo, montanismo. Tudo isso foi surgindo dentro da igreja. Distorções da doutrina apostólica. Aí a igreja primitiva pega e diz, olha, precisamos fazer um resumo do que os apóstolos estão nos ensinando. Aí a igreja faz o credo apostólico. Aí a igreja de hoje diz assim, é coisa da igreja romana. A ignorância astravanca mesmo o progresso, irmão. É um negócio doido. O credo apostólico virou um negócio da igreja católica romana. Aí como é que eu vou dizer para uma igreja que está morrendo porque ela não é íntegra diante de Deus, como é que eu vou dizer para ela o que Jesus disse para a igreja de Sardes? Lembra-te, pois, do que tens recebido. Como é que eu vou dizer para essa igreja? Daí eu começo a achar, na verdade, que o nosso problema é pior que o problema da igreja de Sardes. Porque a igreja de Sardes ainda sabia o que ela tinha recebido. A igreja de hoje nem sabe o que ela tem recebido. Uma coisa que sempre foi importante para ortodoxia da fé era, de onde a gente está vindo? Qual é a nossa história? Em que nós acreditamos? Eu lembro quando... eu lembro assim, de estudo, irmão, não é que eu estava lá, eu não sou um Matusalém. Não é eu lembro experimental, vamos deixar bem claro. Eu lembro quando houve a reforma protestante. Cada reformador teve que dizer em que cremos. Qual é a nossa fé? Século 18 e 19, houve algumas divergências dentro das igrejas históricas. Surgiram alguns movimentos, os moravianos, os Quakers, Hamish, a Igreja dos Irmãos, o Movimento de Cristo, que no Brasil é conhecido como Igreja de Cristo. Eles saíram, mas eles todos disseram, peraí, nós vamos ser porque nós cremos nisso aqui. Havia crença, credo. Todos eles tinham credo. Quando o movimento pentecostal surgiu, o movimento pentecostal definiu primeiro o seu credo. Cada igreja pentecostal, naquele início, dizia o que cria. A igreja quadrangular que tinha o credo mais curto. Era o credo quadrangular. O nome quadrangular é por causa disso. Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura e volta a orar. Isso aqui era o credo quadrangular. Até os quadrangulares abandonaram os credos deles. O que menos se ouve na igreja quadrangular hoje é que Jesus cura. Perdão, que Jesus salva. É curar também eles esqueceram. Ainda que de forma errada o entendimento que eles têm, batizar com o Espírito Santo também erraram, não falam mais. E Jesus voltará, piorou. O que eles estão pregando agora é só prosperidade. Eles vão lá tem uns casos ridículos de pastores da quadrangular que vão lá para o poço. Se metem lá no poço, vai dizer que se a sua vida está no poço, eles estão lá para orar por você. Tem uns que gravaram os vídeos no meio da lama. Os caras, se a sua vida está na lama, nós estamos aqui para tirar você. Os caras esqueceram até o que era o credo deles. Mas entenda, para esse grupo, eu ainda posso dizer o quê? Lembra-te do que tens recebido, do que aprendeste. Ainda dá para dizer para eles. Ainda que seja um credo muito curtinho, mas ele está carregado de verdades bíblicas que dá para a gente lembrar. Tanto é que tem um grupo, já que eu mencionei a quadrangular,
tem um grupo dentro da quadrangular lutando para que a igreja não morra de vez nas heresias. Pastores quadrangular lutando pelo mínimo desse credo. Por quê? Porque ainda dá para dizer, lembra-te do que tens recebido. O problema é que depois da década de 70 para cá, com a pós-modernidade e as igrejas neopentecostais, as igrejas neopentecostais não disseram o que é que elas creem. Cada um crê no que quiser. Tem alguns ministérios aqui em Brasília mesmo, que tem o pastor presidente e várias outras igrejas. Cada um diz o que quer. Um quer ser bíblico, o outro faz culto com o sal ungido. Uma vez a Deise me mandou, foi, Dedê? No mesmo ministério. E a gente pergunta, dá para dizer para eles, lembra-te do que tens recebido? Não, porque não tem nada que diga o que é que eles creem. Se você perguntar, eles não vão dizer assim, não, mas a gente crê em Jesus. Ué, pois é, isso é muito vago, tá? Jesus, qual deles? Qual do Jesus que você está crendo? Entendeu? Nós estamos numa fase séria da igreja. Difícil. Onde a igreja de Sardes é um alerta para a gente. Será que dá para dizermos ainda, lembra do que tens recebido? O que me dá conforto de estar na igreja episcopal é porque ela é uma igreja comprometida com a tradição cristã primitiva. Nós somos comprometidos com isso. Então, se algum pastor doido ou um bispo doido quiser bagunçar o coreto, eu posso dizer, lembra-te do que tens recebido. Você não tem autoridade para mudar o que foi recebido. Eu não tenho autoridade para mudar o que foi recebido. O problema é que as igrejas hoje acham que elas podem mudar o que foi recebido. E aí, cadê a integridade? Jesus olha para eles e diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. As instruções que vocês têm recebido. Por quê? O que você entende quando você lê a palavra o que tens ouvido? O que é que vem à sua memória essa palavra? A gente sempre pensa literalmente o que a gente tem ouvido, mas não tem nada a ver. Todas as vezes que a Bíblia usa essa ideia de ouvir, é uma linguagem hebraica, que se refere a aprender. O escritor de Hebreus tinha usado isso. Dê uma olhada. Eu acho esse texto de Hebreu eu acho fantástico. Hebreus 5. Ele vem tratando de uma série de questões e ele termina no versículo 10, dizendo assim, que Jesus foi nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele só vai voltar ao Melquisedeque no capítulo 7, porque este Melquisedeque, rei de Salém. O que significa que o capítulo 5, versículo 11, até o capítulo 6, versículo 20, é um grande parêntese que ele faz para explicar um problema. Qual é o problema? Versículo 11. A esse respeito, ou seja, a respeito de que Jesus foi nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Por quê? Porque é difícil entender? Não. Porquanto vos tendes tornado tardios em
ouvir. Diga, Enio. Ok, aí já é a interpretação do que está em grego. Em grego, literalmente, é tardios em ouvir, lentos para ouvir. Aí o tradutor aí decidiu, então, interpretar qual é o sentido dessa frase. Não está errado, a ideia é, você se tornou lento para aprender. Ouvir tem a ver com aprender na Bíblia. Quando os profetas diziam, ouvi, ouvi, ó Israel, a ideia era, pelo amor de Deus, vê se vocês aprendem. Essa é a ideia. Porque a expressão ouvir, ouvir, é ênfase sobre aquela mensagem. Não é para, olha, aprendam isso. Não, pelo amor de Deus, aprendam isso que eu vou dizer agora. Ouçam então. E agora Jesus olha para a igreja e diz, lembra-te do que vocês receberam e do que vocês aprenderam. Lembra lá de Timóteo de novo? Na primeira carta, Paulo havia mencionado isso de uma forma muito clara para Timóteo. Pegue lá, dê uma olhada. Eu estou ótimo com Timóteo. É 2 Timóteo 3. 3:14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que tens tornado-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que é que ele está dizendo para Timóteo? Timóteo, permanece, não é só naquilo que você recebeu, mas naquilo que você aprendeu. E você sabe de quem você aprendeu. De quem que Timóteo aprendeu? Desde a infância. Da avó e da mãe. Não é uma coisa para experts. Se você perguntar para mim, pastor, de quem o Senhor tem aprendido esse evangelho? Eu não vou dizer para você, eu aprendi no seminário, porque isso não é verdade. Se eu dependesse do seminário, eu tinha virado um liberal. O seminário que eu estudei era um seminário com professores liberais, que não criam que Jesus tinha morrido por nós, que não criam que a Bíblia era a palavra de Deus, que não criam em milagres. Eram homens ímpios e eram professores de Bíblia no seminário que eu estudei. O que eu aprendi não foi com eles. O que eu aprendi foi com meu avô, com a minha avó e com meu pai. E alguns pastores, uns 2, que marcaram a minha vida no entendimento da Escritura. Você está entendendo? Eu sei quem me ensinou as sagradas letras. Eu pude aprofundar, pude me desenvolver, mas foram eles que me ensinaram primeiro. Hoje é difícil a gente dizer, irmão, de quem você aprendeu? Aí alguns não respondem por 2 motivos, de 2, 1. Ou porque não tem de fato quem os tenha ensinado, ou
Eles pensam bem, não, é melhor ficar calado, que se eu disser, eles vão dar risada na minha cara. Só uma vez, uma menina que trabalhava na escola, que eu dava aula em Tietê, estava no intervalo de uma aula para outra, aguardando o próximo horário. E aí ela trabalhava na lanchonete, eu fui pegar o lanche. E a gente estava conversando e tal, sobre essa questão do cuidado de Deus, da provisão de Deus. E eu disse para ela, ok, é por isso que nós devemos dizer, se Deus quiser. E ela disse, não, pastor. Não tem esse negócio de se Deus quiser, a gente tem que determinar. Eu disse, mas a Bíblia diz que é se Deus quiser. Ela disse, não tem isso na Bíblia não. Eu disse, não. Como eu sempre andava, isso era um hábito meu quando eu ia para a escola, para a faculdade dar aula, alguma coisa, eu sempre andava com a Bíblia. Eu disse, peraí. Peguei a Bíblia, li com ela Tiago, sobre os nossos projetos, né? A gente vai fazer isso amanhã, não sei o quê. Tiago disse, olha, em vez de vocês ficarem dizendo que vão fazer isso ou aquilo, é melhor vocês dizerem, se Deus quiser. E aí quando ela leu isso, ela assustou, ela disse, mas tem na Bíblia isso? Eu disse, tem, é por isso que eu fiquei assustado. Com quem que você está aprendendo essas coisas? Ela na Igreja Universal. Eu disse, ok, era melhor eu ficar calado. Nesse caso é melhor ficar calado. Porque você está entregando exatamente quem são os seus mentores espirituais. Ei? Seus guias, ok? O pior é que se a gente falar isso aí, o pessoal já quer expulsar o demônio da gente, são os guias espirituais aí. Entende o que Jesus... Hein? Passou o rema. Ok? E não tem se Deus quiser, né? Você tem que determinar, ué. Eu não sei, cara, eu acho que eles rasgam aquele versículo, riscam, passa quicker paper, como é que é? Liquid paper. Entende? É difícil, então a gente diz assim, lembra-te do que aprendeste. O que recebeste ou aprendeste, a igreja de Sardes, irmãos, ainda podia lembrar do que tinha recebido e aprendido. Diga, Deus. Não, para vocês eu não posso dizer. A maioria de vocês veio de lugares não muito confiáveis. Eu não posso dizer, lembra, mas vocês receberam. Hein? Acabou fedendo, exatamente. Tá vendo? O que eu posso dizer assim, irmão, eu lembro que vocês têm recebido. Não, mas não queimamos a primeira milha ainda, fiquem tranquilos. Até porque quando queima a primeira milha, eu já aviso a pessoa, olha, você queimou a primeira milha. Se preocupe que eu aviso, eu sou muito franco e honesto. Vocês queimaram, você acabou de queimar a primeira milha. É por isso que a pessoa que me mandou aquela mensagem, mandou a mensagem assim, por favor, ande comigo a terceira, porque quando ela queimou a primeira, ok, quando ela pediu ajuda, eu disse, eu vou andar a segunda milha. Não ando 3. Então fiquem tranquilos, eu aviso quando vocês estiverem queimando as milhas. Ok, para a gente apenas fechar por causa do horário, o Senhor Jesus diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Difícil, não? O que eu vou dizer para essa geração de hoje guardar, irmãos?
Eu acho que está mais fácil dizer, o que vocês têm aprendido, guardem. O que vocês aprenderam, esqueçam. Delete. É difícil, realmente é difícil. Eu não tenho como dizer para muitas pessoas, olha, lembra-te do que você aprendeu. Às vezes sim, é um caso que eu estou acompanhando. O rapaz, ele era da Igreja Batista da Convenção, da época que os batistas estavam bem firmes. Os batistas estão numa crise medonha. Então ele teve uma instrução bíblica muito séria, muito verdadeira. E aí ele casou, e a esposa era do reteté, irmão. E em vez dela humildemente seguir a Bíblia que manda ela se submeter ao marido e ser instruída pelo marido, ela levou o marido para fora da Igreja Batista. Aí foram para uma igreja do fogo. Aí lá se decepcionaram, foram para o Ministério da Fé. Queima ele, Jesus. Aí também se decepcionaram lá, foram para uma outra igreja do meio fogo. Da faísca. É bom que eu tenho intérpretes aqui. E quando eles vieram procurar ajuda, era legal porque eu podia dizer para ele, lembra-te do que recebeste e do que ouviste. Lá atrás, na vida dele, ele tinha recebido evangelho genuíno. Leite puro. Lá atrás ele tinha ouvido. Só que por causa das paixões, ele se deixou levar. A esposa caiu a ficha também da besteira. Eles estão vivendo uma experiência muito legal agora. Tudo começou quando eles trouxeram o filho com 11 anos, estava com um problema de pornografia na internet. E isso aí acabou virando um tratamento da família toda. Eles estão vivendo um momento muito legal. E essa semana mesmo ele conversava comigo e dizia, pastor, durante anos da minha vida, eu tenho quase 20 anos de casamento, eu não sabia o que era o único ano que eu não tivesse prestação de carro para pagar, porque eu terminava de pagar um, trocava por outro novo melhor. Aí ele foi assistir o DVD, o Ídolos do Coração, e ele viu a pecaminosidade extrema dele nisso. E ele olhou para trás e disse, pastor, eu olhei para trás e eu disse, cara, em quase 20 anos de casamento eu nunca viajei com a minha família mais do que 3 vezes. E aí eu decidi então nunca mais financiar carro. E agora o dinheiro que eu peguei das minhas férias, eu comprei um pacote de viagem com a minha família, vamos viajar sábado. E a esposa tinha feito aconselhamento um dia antes comigo, ela estava feliz da vida, porque ela nunca tinha visto isso no casamento. Ele veio e compartilhou isso, e ambos falaram em dias diferentes com lágrimas de alegria no coração. E a crise dele agora era, quando a gente voltar, eu não sei o que nós vamos fazer sobre a igreja. Para onde vamos? Eu apenas disse para ele, lembra-te do que você aprendeu lá atrás. Ali tinha verdade. O que você aprendeu depois, só tinham mentiras. Ele dá para falar, mas talvez para vocês, alguns de vocês eu não possa dizer isso. Agora, é isso aí, Vitor. Ok, eu pensei que a gente ia terminar Sardes hoje, não deu certo. Tá sardento esse negócio. Ai. Domingo que vem, então a gente, se Deus permitir, tenta fechar Sardes e ir para Filadélfia. Amém? Amém. Deus abençoe a todos.